Bom dia, boa tarde a todos. Hoje a gente tem o prazer de receber uma ilustre palestrante, uma pessoa extremamente comunicativa e de fácil didática, que vem se destacando aí nessa nossa geração, né, da terapia nutricional, a nutricionista Priscila Barreto. Ela é vice-presidente do Comitê de Nutrição da Braskem e é nutricionista do Hospital Naval Marcílio Dias. Além disso, ela é uma onipresente. Ela está em todas as reuniões de sociedades, de encontros científicos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil. Tem uma energia invejável. Enfim, então vamos passar a palavra a você, Priscila. Ela vai discorrer sobre um tema que nós combinamos, que é a disfunção do trato gastrointestinal em pacientes graves. Priscila, por favor. Seja Olá, bem-vinda. obrigada pelo convite. Eu vou compartilhando a tela enquanto eu for falando. Eu quero agradecer o convite, uma honra falar para a equipe do GAN, com o convite aí do Dr. Ricardo Onofre. Deixa eu ver se já vai compartilhar aqui. Tá aparecendo direitinho? Tá. Então tá. Então a gente vai falar hoje sobre a disfunção do trato gastrointestinal em pacientes graves. A gente sabe que a doença grave, ela tem algumas características, uma das principais é a inflamação. Então, é um paciente que é inflamado, é um paciente que faz resistência à insulina, tem diversas alterações metabólicas, uma delas o hipermetabolismo e o hipercatabolismo, por isso que a gente fala que a melhor terapia nutricional que a gente faça, a perda de massa muscular, ela vai acontecer. Mas, dentre essas características, a gente também tem a disfunção do trato gastrointestinal e a hipermeabilidade intestinal. Então, a gente sempre tem nos guidelines, né, nas diretrizes, uma recomendação da gente priorizar o uso do trato gastrointestinal para fazer terapia nutricional. E que a gente seja precoce em relação ao início da terapia. Então, a gente sempre fala de 24 a 48 horas da admissão hospitalar, assim que possível, iniciar a terapia nutricional e, de preferência, pelo trato gastrointestinal. Só que a disfunção do trato gastrointestinal, ela é comum, e principalmente na primeira semana. Essa primeira semana da doença grave, ela é difícil para todos os órgãos. É difícil para o pulmão, é difícil para o rim e é difícil para o trato gastrointestinal. Eu sempre vejo e sempre gosto de citar a Valéria Abraão, porque ela sempre fala isso, é difícil para todos os órgãos, é difícil para o trato gastrointestinal também. E a Anica é uma publicadora, ela publica bastante em relação a essa disfunção de trato gastrointestinal e doente grave, e ela já mostrou em alguns estudos que quando os pacientes cursam com 3 ou mais sintomas de disfunção do trato gastrointestinal nessa primeira semana, isso tem associação com maior mortalidade. Então, disfunção do trato gastrointestinal tem associação com pior desfecho na doença grave. É tão comum que em torno de 60% dos pacientes, eles cursam com pelo menos um sintoma de disfunção nessa primeira semana da internação. Algumas mudanças acontecem, né? Algumas características da doença grave, elas favorecem que essa disfunção aconteça. Então, quando a gente está falando de doente grave, né? Aí eu estou falando de doente grave mesmo, na UTI, a gente está falando de um doente que pode estar cursando com sepse ou com choque séptico. Então, o que é a sepse, né? Quando é que a gente diz que esse paciente está séptico? Quando ele tem uma infecção de qualquer lugar, então, seja corrente sanguínea, seja da pele, né? Foco cutâneo, pulmonar, urinário, ele tem uma infecção de qualquer lugar e ele tem 2 pontos no score SOFA, que é uma ferramenta de pontuação de disfunção orgânica. Então, se esse paciente tiver uma pontuação de 2, ele já é um paciente séptico. Se ele cursa com hipotensão, necessidade de drogas vasoativas, se ele tem um lactato aumentado, esse paciente está em choque séptico. Esse momento do choque refratário às medidas de tentativa de estabilizar o doente é o momento que a gente não nutre o paciente, né? A hipotensão é uma característica importante, então quando esse paciente está
com uma média de pressão abaixo de 65, quando ele tem um lactato aumentado, isso fala a favor da gente não nutrir esse paciente neste momento. Eu vou falar disso. Assim que estável, então, a gente deve iniciar a terapia nutricional e, como eu falei, de preferência pelo trato gastrointestinal. O que acontece no choque, então, quando a gente está falando de choque séptico? A gente tem uma característica importante, que é a hipotensão e a diminuição do fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo que está nutrindo ali trato gastrointestinal, que está perfundindo o trato gastrointestinal, ele é desviado para órgãos de prioridade. Cérebro, coração, rins. O trato gastrointestinal, ele não é prioridade para esse fluxo. Então, ele é desviado para quem é prioridade. Então, o que acontece? A gente tem uma baixa quantidade de fluxo sanguíneo para trato gastrointestinal. Então, isso fala a favor de uma hipoperfusão intestinal. Então, o intestino, ele pode estar mal perfundido quando o paciente está chocado. Essa é uma característica importante. Por isso que a gente tem que, quando a gente vai definir se esse paciente vai ser nutrido ou não, se a gente vai poder fazer terapia nutricional ou não, a gente tem que ver se esse paciente tem perfusão adequada. Porque o intestino, ele sofre com essa baixa de fluxo sanguíneo. E isso favorece uma dificuldade, uma diminuição na capacidade absortiva dos nutrientes. Esse intestino mal perfundido. A gente não tem uma creatinina para trato gastrointestinal, né? A gente tem biomarcadores para insuficiência renal, por exemplo, mas a gente não tem para trato gastrointestinal. Então, a gente publicou na Braskem, agora no final do ano passado, um posicionamento nosso em relação à disfunção do trato gastrointestinal em pacientes graves, e lá a gente traz alguns indicadores que podem falar a favor desse intestino estar mal perfundido. Então, se o paciente tem alteração na frequência cardíaca, alteração na diurese, né, ele começa a diminuir débito urinário, se o paciente está cursando com acidose, se ele tem um lactato aumentado sem uma disfunção hepática, o lactato é um marcador importante, e hipotensão é um marcador importante. Então, PAM abaixo de 75 ou uma sistólica abaixo de 90 fala a favor de hipoperfusão intestinal. Por que isso é importante? Porque quando a gente está em repouso, a gente tem uma certa quantidade de fluxo sanguíneo, uma certa quantidade aí desse débito cardíaco. E quando a gente se alimenta, a demanda pelo fluxo sanguíneo, ela aumenta. Existe aí uma ação combinada entre sistema neuroendócrino, cardiovascular e trato gastrointestinal para você aumentar o fluxo sanguíneo quando você se alimenta, para ter digestão, para ter absorção. Esse fluxo é ainda maior se na alimentação ela for rica em carboidrato e gordura. Então, você precisa de mais fluxo sanguíneo para fazer digestão e absorção. Só que eu falei que no choque, você tem uma diminuição no fluxo sanguíneo. Então, esse desequilíbrio entre o quanto eu preciso de fluxo para fazer digestão e absorção e o quanto o meu organismo está dando de fluxo sanguíneo para que isso aconteça, desequilibra. E isso favorece a intolerância à terapia nutricional. Pode falar a favor de distensão abdominal, de vômitos, de refluxo, de diarreia. Então, os estudos, eles caminham para... Será que isso acontece mesmo? Será que realmente alimentar um intestino mal perfundido é ruim? Esse estudo, ele é antigo, ele foi feito em ratos. Eles separaram os ratos em 2 grupos, eles induziram a hipóxia intestinal. E eles alimentaram esses 2 grupos. E o que eles viram? Que no grupo que tinha já uma hipóxia intestinal, quando foi alimentado, essa hipóxia piorou. Então, isso fala a favor, isso favoreceu o aparecimento da isquemia mesentérica. Então, quando a gente fala de alimentar um intestino mal perfundido, a gente não fala só de intolerância à terapia nutricional. Esse paciente, claro, ele pode cursar com distensão, com vômito, com diarreia, mas ele pode cursar com a pior das intercorrências, porque a mortalidade é alta quando isso acontece, que é a isquemia mesentérica não oclusiva. Então, não teve nenhum trombo, nada ali ocluindo aquele fluxo, mas pelo desequilíbrio de quantidade de fluxo sanguíneo, pode ocorrer a isquemia mesentérica. E aí, se a gente pensar
Isso é raro, não acontece muito. A gente escuta muito isso, mas até que nas 2 últimas semanas, por exemplo, alguns pacientes nossos internaram com isquemia mesentérica. A gente teve 3 pacientes sendo admitidos com isquemia mesentérica em momentos diferentes, não relacionados à terapia nutricional, relacionados a outras doenças. Mas isso, o que eles também mostraram nesse estudo? Eles mostraram uma alteração na morfologia do intestino. Isso fala, de novo, a favor de diminuir a capacidade absortiva. E quando você tem nutriente não absorvido vagando nessa luz intestinal, nessa morfologia aí comprometida, isso favorece crescimento bacteriano, fermentação bacteriana, distensão abdominal, que pode levar a refluxo, a vômito e intolerância à nutrição. Então, independente de piorar a hipóxia, falar a favor da isquemia mesentérica, essa alteração na morfologia causada pela diminuição do fluxo sanguíneo já dificulta a absorção de nutrientes. E aí o que acontece no doente séptico, né? Eles usam com choque séptico, é o doente que está com droga vasoativa. E aí a gente se pergunta sempre, existe uma dose de nora estabelecida, uma dose de droga para alimentar ou não esse paciente, suspender ou não a dieta? Isso ainda não tem. Mas a gente está caminhando para doses talvez suspeitas do paciente tolerar ou não melhor essa dieta. A Braskem divulgou agora, a semana passada, eu acho, a diretriz nova de terapia nutricional nos pacientes graves e traz um pedaço, então, sobre o uso de terapia nutricional em pacientes com droga vasoativa. Como os estudos ainda são muito controversos, ainda falta muita evidência, o nível de evidência é a opinião de especialista, mas a sugestão da sociedade é que a terapia nutricional ela deva ser adiada ou suspensa se o paciente já estiver fazendo terapia nutricional, se ele estiver instável com um choque não controlado. Então, em uso de drogas em ascensão, nesse caso. Pacientes que estão com droga aumentando e ele está cursando com hipotensão, cursando com choque. Então, nesse momento, a gente deva adiar ou suspender a terapia nutricional. Tem dose estabelecida? Não tem. E o que é citado ao longo do texto da diretriz? Que pacientes em uso de droga vasoativa, isso é um estudo citado. A gente deveria iniciar a terapia nutricional em baixas doses e evoluir com cautela e sempre monitorar sinais de intolerância do trato gastrointestinal. Então, distensão, aumento do refluxo, por tudo aquilo que eu já acabei de falar. Se esse paciente tem sinais de intolerância à terapia nutricional. E cita um estudo que fala que se a gente poderia se avaliar, considerar o uso de fórmulas ricas em peptídeo, ou a fórmula oligomérica, porque ela tem um menor consumo de oxigênio pelo intestino. Isso é um estudo citado na diretriz. Na recomendação não está citado isso, a gente não está dizendo que é para usar a fórmula oligomérica quando esse paciente está em choque ou quando está em uso de drogas vasoativas. O que está se dizendo é que se o paciente tem sinais de hipofluxo, sinais de que pode cursar com intolerância, sinais de que não está tolerando a dieta interal, é uma formulação que possa ser considerada. E por que isso? Esse estudo, por exemplo, do professor Wistmeier, que ontem ou antes de ontem, ele postou novamente esse estudo, ele mostra que em uso de drogas acima de 0,3 micrograma quilo minuto, a gente não fala em ml hora, a gente fala em micrograma quilo minuto, porque a composição corporal de cada um de nós é diferente, então a dose é diferente, ela tem que ser considerada em micrograma quilo minuto. Se esse paciente já tiver em uso de dose moderada, isso seria acima de 0,3 micrograma quilo minuto, a gente tem que monitorar os sinais de intolerância, então vômito, faces de dor abdominal, um lactato aumentando, a PIA, que se fala pouco de medir a pressão intraabdominal, deveria se medir mais a pressão intraabdominal. Então, se esse paciente tem sinais de intolerância, a gente deveria considerar, então, o uso de fórmula que minimiza o consumo de oxigênio. Por que também fala sobre isso? A gente tem outro estudo mostrando que existe sim um marcador de lesão de enterócito, então lesão das células intestinais. Isso não é dosado habitualmente, isso é feito para estudo. Então, é uma proteína específica do intestino.
que quando o paciente está com altas doses de catecolamina, então aqui eles colocaram a nora já a partir de 0,3, já tem aumento nesse marcador, que é o IF-APB, que é um marcador de lesão de enterócito. Então, o uso de noradrenalina, o uso de droga vasoativa, lesiona enterócito, então a massa celular. De novo, fala a favor de quê? Dificuldade de absorção de nutrientes. Então, isso é levado em consideração quando esse paciente cursou com choque, estava com choque e saiu do choque. Nesse primeiro momento, ele tem um intestino não favorável aí a tolerar nutrição enteral. Então, se fala muito da gente fazer menos aporte, não usar VET pleno para esses doentes. A gente tem estudo mostrando que VET pleno não vai bem nesse primeiro momento. E ele mostra já aumento desse marcador quando o paciente tem uma dose de nora acima de 0,3 e ele mostra uma elevação ainda maior, tem um outro gráfico nesse estudo, que quando a dose está acima de 0,48, esse marcador sobe mais ainda, então já mostrando lesão de enterócito. Esse é o Nutrivad, um estudo que saiu ano passado, onde ele falou justamente de terapia nutricional em pacientes chocados, e ele dividiu os grupos em doses de noradrenalina, em dose baixa, dose moderada, que aí era até 0,5 micrograma, de 0,3 a 0,5, e dose alta, que é acima de 0,5 micrograma quilo minuto. E ele coloca que é seguro a gente fazer a terapia nutricional para pacientes em uso de droga vasoativa, né, que é o que a gente já vem falando. O fato de estar com droga vasoativa não suspende a terapia nutricional, né? Não é só isso. A gente tem que olhar vários fatores para poder ter essa definição. Mas ele mostra que em dose mais alta, que é acima de 0,5, foi o grupo que tolerou menos a terapia nutricional enteral. Foi o grupo que recebeu menos caloria por proteína, foi o grupo que fez um balanço energético negativo, foi o grupo que teve mais complicação, então mais diarreia, mais vômito, apareceu o paciente com isquemia mesentérica, teve mais necessidade de interromper a terapia nutricional por conta de intolerância à terapia, né? Por conta de intolerância à dieta. Então, a gente não tem uma dose ainda específica, mas a gente sabe que acima de 0,5, talvez a gente tenha que ter um olhar mais atento em relação à terapia nutricional e principalmente monitorar os sinais de intolerância à nutrição enteral nesses pacientes. Existe uma outra alteração que acontece na doença grave. Então, a gente tem uma alteração de microbioma para patobioma. A gente vê aqui do lado esquerdo, acho que é esquerdo para vocês, né? As junções todas apertadas do intestino, né? A permeabilidade mantida da mucosa intestinal. E quando tem a doença grave aí na seta azul, esse aumento da permeabilidade e a possibilidade, então, de ter translocação bacteriana. E se a gente altera microbioma para patobioma, essa translocação é de bactérias patogênicas e não bactérias benéficas. Então, a gente tem uma alteração importante, não só em quantidade de bactéria, mas em qualidade de bactéria. Essa área azul são as bactérias benéficas. A área vermelha são as bactérias patogênicas. E a gente vê que quando o paciente é admitido com uma doença grave, ele já tem alteração de quantidade e qualidade de bactéria, você tem um aumento já de bactérias patogênicas, e aqui no momento da alta, o quanto isso está desequilibrado, né? A gente tem uma quantidade muito maior de bactérias patogênicas. Isso também favorece a dificuldade de absorção de nutrientes. A Nica, aquela publicadora que eu falei, pesquisadora que fala bastante de disfunção do trato gastrointestinal e pacientes graves, ela publicou um score para a gente tentar classificar a disfunção do trato gastrointestinal desses pacientes. São 4 pontos que o paciente pode ganhar, sendo o 0 o paciente que não tem disfunção, e a partir de 1 ponto, esse paciente já tem um risco aumentado de cursar com disfunção do trato gastrointestinal. Então, o jejum é uma característica importante, se o paciente cursa com diarreia, se o paciente tem a pia aumentada, então, de novo, a gente deveria visitar mais esse assunto, né, de hipertensão intraabdominal, de pressão intraabdominal, falar sobre diarreia, se esse paciente está usando ou não procinéticos. Então, ela dá aí uma classificação por pontos, se esse paciente apresenta risco para disfunção do trato gastrointestinal e se ele cursa realmente com disfunção ou com falência do trato gastrointestinal.
Então, como a gente não tem um biomarcador específico, o que a gente deveria fazer é monitorar os sinais e sintomas. Então, se esse paciente cursa com refluxo, se esse paciente cursa com vômito, o resíduo gástrico, que a gente não mede mais rotineiramente, né? A gente fala isso nas últimas diretrizes, mas hoje, com o ultrassom, isso vem sendo também falado novamente. Será que a gente vai aferir resíduo gástrico por ultrassom? Já tem serviço fazendo isso. Se o paciente tem distensão abdominal, se o paciente cursa com diarreia e a constipação. A constipação, ela é um sinal importante e muitas vezes negligenciado, né? Esses períodos prolongados sem o paciente evacuar têm associação com o pior desfecho em terapia intensiva. Então, aqui eu coloquei alguns dos sintomas, a distensão abdominal, por exemplo. O ilho adinâmico, o ilho ele pode acontecer, né? Esse ilho pós-operatório, o ilho adinâmico, que a gente chama, quando não tem aí o funcionamento adequado intestinal. E esse paciente cursa com distensão abdominal e cursa com vômitos. Então, como alimentar um paciente pelo trato gastrointestinal cursando com ilho? Então, deve-se talvez pensar aí numa nutrição parenteral, né? Um outro tipo de terapia nutricional mais precocemente para esses pacientes, né? Porque o ilho ele demora às vezes 3, 4 dias para ser solucionado, e paciente grave não pode ficar 3, 4 dias em jejum esperando terapia nutricional. Então, a gente tem que mudar a alternativa de terapia nutricional para esses pacientes, mas é um sinal de disfunção do trato gastrointestinal. A gastroparesia, ela pode acontecer, é uma característica também que esses pacientes podem cursar. A glicemia, ela faz parte desse controle do esvaziamento gástrico, e a hiperglicemia é uma característica comum da doença grave. A resistência à insulina é comum, então a hiperglicemia é comum. E a hiperglicemia fala a favor de retardo do esvaziamento gástrico. Então, gastroparesia pode acontecer nesse momento mais grave do doente. Né? Quando ele está cursando com hiperglicemia por resposta inflamatória, quando ele está muito grave, a gastroparesia pode acontecer. Então, a gente tem que pensar numa formulação que tenha mais rápido esvaziamento gástrico para favorecer a tolerância em relação à terapia nutricional. Então, o resíduo gástrico, a gente está falando aqui, que né, a gente não avalia mais rotina, mas será que a gente não vai voltar a avaliar agora com ultrassom? Pode ser que a gente volte a pensar nisso, mas sempre faz parte da gente monitorar os sinais de intolerância, e tem estabelecido na diretriz que acima de 500 ml a gente suspende a terapia nutricional para esses pacientes. Sempre os médicos vão avaliar o uso de procinéticos nos pacientes que não estão tolerando ou estão fazendo refluxo, e manter sempre a terapia nutricional com o paciente com a cabeceira elevada. A cabeceira elevada ela já faz parte do bando de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, então fica junto ali, minimizar risco de PAV e favorecer a tolerância à nutrição enteral. Então, esse é um estudo que eu trouxe, que saiu agora em março, na Current Opinion, mostrando que o ultrassom vai ser aí, vem sendo utilizado para guiar a terapia nutricional enteral. Já tem até uma sugestão de protocolo de uso, nesse artigo fala sobre isso, deles quantificarem realmente, quantificarem resíduo gástrico e avaliar até a espessura da mucosa do intestino, para ver se esse paciente é um paciente que tem tendência a tolerar ou não nutrição enteral. Então, talvez a gente volte a falar mais aí sobre esse assunto. A disfunção intestinal, ela só é chamada a atenção muitas vezes quando o paciente cursa com diarreia, mas pelo menos lá no hospital a gente faz... o intestino é um dos indicadores de qualidade que a gente monitora, então a gente monitora tanto diarreia quanto constipação. Diarreia não é um problema da nossa instituição, mas a constipação ela é frequente, né? Tudo fala a favor do paciente cursar com constipação, principalmente paciente grave, né? Você tem aí uma restrição hídrica para esses pacientes. Muitas vezes a gente não consegue colocar água por fora, que quando está fazendo terapia nutricional enteral. Os pacientes usam tramal, fentanil, às vezes morfina, que fala a favor de constipação. Então, é muito mais comum o paciente ter constipação do que diarreia quando a gente fala em disfunção intestinal. Então, ela muitas vezes passa despercebido, mas não pode passar, porque a constipação, ela favorece
a gastroparesia, né? Esse paciente distende, isso pode fazer uma compressão extrínseca aí do estômago e favorecer a gastroparesia. E paciente com gastroparesia faz refluxo e a gente anda para trás em relação à terapia nutricional. A gente não consegue nutrir adequadamente um paciente que está cursando com gastroparesia neste cenário aqui. A constipação favorece a translocação bacteriana e é uma translocação, como eu falei, de bactérias patogênicas. Pode favorecer o aparecimento de uma obstrução intestinal, eu já vi acontecer de paciente ser cirúrgico por conta de constipação, e aumentar o tempo de ventilação mecânica, né? A constipação, ela diminui complacência pulmonar e esse paciente tem mais dificuldade de sair de prótese ventilatória. Tem diversos estudos associando constipação e dificuldade de desmame ventilatório e constipação e pior desfecho em pacientes graves. Então, se o paciente está constipado, a gente tem que ter alguma medida corretiva para esses doentes. E a gente só tem medida corretiva daquilo que a gente mede, né? O que a gente não mede, a gente não sabe que está acontecendo. Então, a gente precisa medir para poder ter uma ação corretiva, se for o necessário. Então, quando o paciente cursa com disfunção, com esses sinais de intolerância à nutrição, a gente acaba tendo interrupções da dieta. E interromper dieta, interromper terapia nutricional, cada momento por um motivo, isso leva a um não atendimento do VET, né? A gente não consegue atingir as nossas metas. E não atingir as metas favorece a desnutrição intra-hospitalar. A gente está no último dia, né? Hoje é dia 29, penúltimo dia, da conscientização da campanha da Braskem de combate à desnutrição intra-hospitalar. Quando a gente fala de monitorar prescrito versus infundido, essas interrupções frequentes, a gente tem um infundido muito mais baixo do que o prescrito e favorece, então, a desnutrição intra-hospitalar. Você não nutre adequadamente o paciente. E dentre esses motivos da interrupção da dieta, a intolerância gastrointestinal é a principal causa que acaba tendo para você interromper terapia nutricional. Então, a gente tem que estar sempre monitorando e tendo ações corretivas. A gente, então, tem que a disfunção intestinal é muito frequente nos doentes graves, pelo que eu falei, as próprias alterações que causam a doença grave favorecem a disfunção do trato gastrointestinal. Então, a gente precisa monitorar se esses sinais vão ou não aparecer, estão ou não aparecendo, porque é o que eu falei, a gente só consegue ter uma ação corretiva daquilo que a gente está medindo. O que o guideline coloca é que a gente tem que usar o trato gastrointestinal precocemente, ter nutrientes na luz do intestino é importante, favorece aí a saúde intestinal, e a gente tem um monte de literatura mostrando que o intestino é o motor da sepse, ele tem um papel muito importante na evolução da gravidade da doença, então manter um intestino saudável do doente grave é importante, só que a gente tem essa disfunção comum. Então, a gente não pode só falar de metas, de valor de caloria, de quantidade de proteína, mas a gente tem que falar da escolha dos nossos nutrientes, né? A gente tem que escolher nutrientes que maximizem a tolerância e a absorção da nutrição interal. Porque a gente fala muito de prescrito versus infundido, pode estar adequado, mas a gente tem que falar do que eu estou ofertando, será que está sendo absorvido? Né? A gente precisa que o que a gente está ofertando para o doente seja adequadamente absorvido para que ele seja efetivamente nutrido. Então, a gente tem que também falar sobre a escolha dos nutrientes em relação à terapia nutricional. Um dos nutrientes que falam a favor de melhorar a tolerância quando esse paciente cursa com disfunção é a proteína do soro do leite. Né? A proteína do soro do leite, em comparação à caseína, ela tem um mais rápido esvaziamento gástrico, ela favorece a taxa de absorção, ela é absorvida mais rapidamente, favorece mais síntese de proteína muscular, porque ela é rica em leucina, então é um nutriente que a gente possa levar em consideração quando esse paciente está cursando com sinais de intolerância ou com sinais de disfunção do trato gastrointestinal. Esse artigo é do Sheppel, acho que é assim que fala o nome dele, ele é um pesquisador, também um publicador importante na terapia nutricional. No ESPEN do ano passado, quando a gente estava lá, a palestra magna do ESPEN, foi ele que deu, foi ele que falou, e ele falou sobre proteína em pacientes graves. Esse artigo é dele, ele fala da cinética da proteína em pacientes graves, e ele mostra que a oferta de proteína, o quanto efetivamente o paciente recebe, muitas vezes é mais baixo do que o prescrito. A gente acabou de ver isso no EFFORT, né? Esse estudo
que saiu mais recentemente em relação à proteína, e a gente está falando muito sobre esse estudo, apesar de ser um estudo com metodologia bem estabelecida, em que eles queriam cruzar uma oferta de 2,2, por exemplo, de proteína com uma oferta mais baixa, eles só atingiram 70% da meta. Mesmo na metodologia estando escrita que para atingir a meta proteica, o serviço deveria fazer ou módulo de proteína por fora, ou escolher uma formulação mais rica em proteína, ou até colocar aminoácido venoso no paciente, e ainda assim eles chegaram só a 70% da meta. Então, a entrega de proteína é muitas vezes abaixo realmente do que o prescrito. A gente tem que lembrar que a proteína ela está em constante renovação, né? Ela está em constante renovação, não, ela está em constante funcionamento dentro do organismo. A proteína ela fica fazendo degradação e síntese constantemente. Se tem que no paciente grave a síntese, a quantidade de síntese até é mantida, o problema está na degradação, a degradação ela é aumentada, então você tem um aumento nesse turnover de proteína. Então, a gente precisa não só acertar na quantidade, né, melhorar essa oferta, que a gente tem ainda muitas vezes baixa, como a gente viu agora no estudo, mas a gente precisa melhorar a digestibilidade da proteína se esses pacientes cursam com disfunção. Então, a gente está falando de pacientes com disfunção, tá? De trato gastrointestinal, esse é o tema. Então, em pacientes com disfunção, a gente deveria melhorar a digestibilidade da proteína. Então, ele fala de fornecer proteínas como aminoácidos livres ou oligopeptídeos, é proteína, um tipo de proteína com melhor digestibilidade, mais rápido esvaziamento gástrico, mais fácil absorção e, claro, associado à atividade física, né? O exercício físico. Hoje a gente fala muito de manter o paciente em movimento dentro da terapia intensiva, principalmente com exercício resistido, para favorecer aí a síntese de proteína muscular. Mas o que ele está falando no tema da aula é usar proteínas, pensar na escolha dos nutrientes. A gente tem que pensar em favorecer a digestão, a absorção e a tolerância em relação à nutrição enteral. O intestino, né, o epitélio do intestino, ele é uma camada, então, permeável, permite aí esse transporte de nutrientes, e aí não só de nutrientes, como de bactérias, como eu falei, e não dá para falar de disfunção do trato gastrointestinal e não citar fibras, né? Fibra ainda é um assunto polêmico dentro da terapia nutricional de pacientes graves. Qual é o momento de uso, se usa ou não usa? O fato é, uma alimentação sem fibra, ela é uma alimentação incompleta. Isso é bem estabelecido, né? A gente deve comer fibras na nossa alimentação, não só pessoas saudáveis, como pacientes hospitalizados. O que se tem é qual é o momento de uso. Então, nesse paciente com choque, com uso de drogas, talvez não seja o melhor momento. E quando a gente pensa em qual fibra utilizar, eles vêm estudando a fibra prebiótica, né? Porque aí tem uma maior produção de ácidos graxos de cadeia curta e favorece aí a saúde do intestino. Então, no paciente estável, é recomendado a gente utilizar fibras para a dieta. Eles até colocam que se você utilizar a formulação já contendo fibras, o paciente tolera melhor, porque aquela fibra vai sendo ofertada ao longo das 24 horas. Mas se o paciente estiver em choque, isso ainda não está bem estabelecido. Então, o ASPEN, em 2016, ele fala que a fibra insolúvel ela tem que ser evitada nos pacientes graves, e você considera o uso, então, da fibra solúvel nesses pacientes, mas não pode ter alto risco de isquemia intestinal, que é aquele paciente que eu falei lá atrás, que é o paciente em uso de drogas vasoativas, em doses mais aumentadas, em pacientes que estejam com risco falando a favor de estar cursando com hipoperfusão intestinal. Esse não é o momento da gente usar fibra. Tanto o guideline canadense também fala que a gente não tem evidência suficiente para recomendar um uso de rotina de fibra. O ESPEN, em 2019, não cita fibra no seu guideline, e a BRASPEN agora, no último consenso, ainda com opinião de especialista, porque a gente não tem evidência suficiente para colocar um grau de nível de evidência, é também o uso de fibra em pacientes hemodinamicamente compensados, que não tenham uma disfunção do trato gastrointestinal grave, e também fala do uso a favor, então, das fibras solúveis. Então, de novo, o paciente que possa estar cursando com hipoperfusão intestinal, e a gente tem que lembrar, então, daqueles sinais que falam a favor
desse paciente está hipoperfundido para trato gastrointestinal, não é o momento da gente utilizar a alimentação com fibras. Mas a gente não pode esquecer dela e revisitar esse assunto e colocar fibras assim que possível, porque sem fibras não é uma alimentação completa. Então, a disfunção do trato gastrointestinal é comum em doentes graves. A gente precisa sempre tentar buscar fazer a terapia nutricional enteral precoce para esses pacientes, o mais precoce possível, para favorecer aí a saúde do intestino, para manter esse intestino pelo menos com uma dieta trófica. Monitorar sempre os sinais de intolerância à terapia nutricional, então sinais de refluxo, vômito, distensão abdominal, diarreia, constipação. Monitorar se esse paciente possa estar cursando com hipoperfusão para trato gastrointestinal. Esse paciente é o de maior risco para a isquemia mesentérica não oclusiva, e pensar que a gente não tem só que atingir as metas, né? Isso é importante e é consenso, é fato estabelecido. Mas a gente também tem que pensar na escolha dos nossos nutrientes, né? Se a gente está falando de um paciente que não é o padrão, se é um paciente que está cursando com disfunção do trato gastrointestinal, a gente tem que pensar sempre em maximizar a absorção dos nutrientes e melhorar a tolerância em relação à terapia nutricional. Obrigada, eu estou aí à disposição para as perguntas. Muito obrigado pela excelente palestra, Priscila. Nós não esperávamos outra coisa, né? Você tem uma capacidade muito grande de sintetizar temas tão complexos quanto esse, né? Vou passar a palavra para o André, fazer alguns comentários, depois eu também gostaria de fazer alguns. Priscila, excelente apresentação, você conseguiu relativamente pouco tempo, em 40 minutos, assim, sintetizar brilhantemente assim, uma visão geral sobre falência gastrointestinal em doente crítico. Sensacional, muito obrigado pela apresentação. Algumas questões, assim, primeiro, uma implicância pessoal, né, dos critérios que a gente tem de disfunção gastrointestinal. Claro, quando a gente vê distensão, diarreia, vômito, e sobretudo quando pensa por exemplo, em hipotensão, uma PAM abaixo de 65, são todas coisas muito, muito óbvias. Mas você sabe que eu sempre tenho uma certa implicância, como parâmetro duro, com o lactato de 2. Eu sempre tenho a sensação de que a gente tem que contextualizar esse toda vez que eu vejo o lactato, sobretudo quando ele está um pouco tocado, eu sempre primeiro tento ver a curva do lactato e sempre tenho a sensação de que aquilo ali é uma janela para o nosso passado imediato, digamos assim, né? De como esse paciente estava nas últimas horas ou poucos dias. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Outra coisa que eu queria saber a sua visão é se você, na verdade, sua experiência, se de fato você vê uma diferença importante de tolerância de paciente crítico em relação à terapia nutricional, quando você troca de dieta polimérica para oligomérica. Se esse doente já apresentou uma disfunção gastrointestinal, se quando você tenta tratá-lo com dieta oligomérica, se isso de fato tem um divisor de águas assim, na evolução do doente ou não. Enfim, essas duas coisas em princípio. Tá. Falando do lactato, eu concordo 100%. Eu acho que as pessoas não podem olhar o lactato como, às vezes, olham a nora, por exemplo. Olha um valor, um lactato aumentado e pronto, aquilo ali já suspende a terapia nutricional do paciente. A gente nunca pode olhar o doente grave com a foto, né? A gente tem que olhar o filme, pelo menos o último capítulo dele, que é o filme das últimas 24 horas. Qual é a tendência que esse paciente está indo, né? Para que lado ele está indo? É um paciente que está cursando com piora e um lactato subindo, acompanhado de uma oligúria, né? Um baixo débito urinário, acompanhado de uma pressão caindo, uma nora subindo, ou é um paciente que está com lactato clareando, mesmo que ele esteja, por exemplo, com 3 de lactato? Né? Se eu tenho outros parâmetros que estão falando a favor de eu fazer a terapia nutricional, não é um número que vai fazer a gente suspender ou alterar aí a terapia nutricional desse paciente. Então, eu concordo 100%, eu também não gosto desse num número, uma variável só, né? A gente tem que olhar o todo do doente. Assim como a droga vasoativa, assim como o lactato, assim como a pressão, o todo. Então, eu gosto sempre do filme, né, daquele, pelo menos do último capítulo, do que uma foto naquele momento do que está acontecendo com o paciente. Então, só o lactato, para mim, também realmente não diz muita coisa. Ainda mais um doente séptico que pode estar cursando aí com uma disfunção hepática por conta da sepse.
né? Então, talvez o lactato nem esteja clareando por conta disso. Então, um parâmetro só, não olhe. Agora, entre a diferença polimérica, oligomérica, se a gente vê diferença, na verdade, eu acho que funciona como a líquida de prova, né? Tentativa e erro, a terapia nutricional. A gente coloca e avalia a tolerância. Tem paciente que a gente coloca realmente polimérica, avalia a tolerância, não tolerou, a gente troca para oligomérica. Tem paciente que está com oligomérica, tolerou muito bem, a gente troca para polimérica e ele manteve tolerando. Então, é mais teste do que observar exatamente se esse paciente, cada paciente é um, né? Um pode estar cursando com gastroparesia, o outro pode estar com a morfologia do intestino mais alterada. Como é que era o passado de intestino desse paciente? Como é que era a microbiota desse paciente antes dele chegar? Então, eu acho que são tantas variáveis em relação à terapia nutricional que a gente tem que ver para ter resultado de terapia nutricional, que a gente não consegue estabelecer um padrão, né? Então, eu acho que é mais tentativa. Eu tenho paciente, por exemplo, que às vezes está cursando com diarreia, que eu faço polimérica e fibrosolúvel. Uhum. Que às vezes eu troquei para oligomérica e o paciente continuou mantendo aí uma diarreia horrível, e eu troco para polimérica e fibra solúvel e ele responde melhor. Então, eu acho que é de doente a doente que a gente vai avaliando. Perfeito. Tem uma convidada, uma espectadora aqui que está querendo falar, Alicia Heineken, mas eu ia pedir mais um minutinho só, por favor, Alicia, se for possível. Uma outra coisa que eu queria ouvir você, Priscila, acerca dessas dietas com baixíssima quantidade de caloria e proteína que a gente vê no Nutrireia, por exemplo. Né? Quer dizer, toda a ideia de você... A gente tem aí décadas de observação de déficit calórico proteico cumulativo, né, de terapia nutricional precoce, de alcançar, inclusive tem até indicador de qualidade, alcançar, né, o VCT proposto em 4 dias e tudo mais. Todo esse monitoramento da disfunção e da disfunção gastrointestinal e da tolerância à terapia nutricional tem a ver com a gente tentar, de fato, conseguir fazer uma dieta adequada para o doente, né? Queria saber como é que você vê essas dietas com baixíssima quantidade de caloria e de proteína que estão em discussão nesse momento. São um assunto palpitante. Pois é, o Nutrireia, ele tem umas metodologias, tanto 2 quanto 3, metodologias questionáveis, né? No 2, eles fizeram VET pleno, eles fizeram 25 calorias para o paciente com 2 drogas e um lactato acima de 3. Viram intercorrência, viram intolerância, o paciente não tolerou. No Nutrireia 3, eles resolveram fazer 5 calorias por quilo de peso e manter esse paciente 10 dias recebendo isso, comparar com o outro com aporte mais alto e viu que o desfecho foi melhor, mas não exatamente o desfecho. Eles colocam que o paciente tolerou o melhor. Acho que não dá, né? A gente está favorecendo a desnutrição desses pacientes. Não dá para manter um paciente recebendo 5 calorias por quilo de peso por tantos dias dentro da UTI. A gente tem que perseguir as nossas metas. Se esse paciente... não, eu entendo que eles estavam fazendo um estudo, mas não dá para a gente se guiar e manter a nossa terapia nutricional baseada nisso. Que estudo é estudo, mas a prática a gente tem que evoluir. Então, não concordo dessas 5 calorias que eles fizeram por muitos dias. Eu acho que eles podiam ter feito o corte ali com 48 horas. Eu acho que eles já teriam um bom resultado de ter tolerância, que era o que eles estavam vendo, se o paciente tolerou melhor ou não. Eu acho que eles teriam talvez o mesmo resultado que eles encontraram, que tolerou melhor, foi melhor o doente que fez um aporte calórico mais baixo nesses primeiros dias. Agora, manter tantos dias assim o paciente com baixo aporte calórico, aí não, né? Na verdade, a tolerância à nutrição integral não é um fim em si mesmo, né? Ela deveria ser o meio para você alcançar uma dose adequada de proteína e caloria. Quer dizer, talvez se ele tivesse feito o trabalho com 2 calorias por quilo de peso, talvez a tolerância tivesse sido melhor ainda, né? Exatamente. Não quer dizer muita coisa. Doutor Ricardo, Alicia, por favor, a sua pergunta, você quer fazer diretamente? É só abrir o microfone, Alicia. Olá, gente, boa tarde. Olha, eu quero primeiramente dar os parabéns à Priscila Barreto, a todos que estão fazendo essa palestra, porque está divina. Eu acompanhei a primeira, que foi rapidinha, já pude aprender muito e agora estou nessa onde eu pude aprender muito mais. Eu sou nutricionista, aqui é RT no Hospital da Cruz Vermelha de Barra do Piraí, e aqui a gente trabalha com cuidados paliativos. Então, essa palestra, para mim, foi muito importante. Eu estou aqui mais para parabenizar mesmo a vocês, porque tudo que a Priscila colocou aí agora, Priscila não, doutora Priscila, colocou aí agora para a gente,
para mim, eu entendo melhor como esse paciente chega quando eu vou tratá-lo dele no fim de vida. Então, eu só estou mesmo para poder agradecer por esta palestra maravilhosa, que agora eu tenho mais segurança, às vezes, quando eu precisar zerar uma dieta, ou o que fazer com esse paciente quando ele chega para mim nesse momento crítico. Porque muitas das vezes eles saem do CTI e vêm para os cuidados paliativos, que é o fim de vida, e aí eu sei o que fazer, como abordar com ele agora com mais segurança. Parabéns pela palestra. Obrigado, Alicia. Mas sou Priscila, somos colegas de trabalho, está tudo certo. Bom, eu queria só fazer um comentário pequeno sobre a questão que você comentou, da ofertar o nutriente e que há essa descompensação entre a oferta do nutriente, a necessidade de energia, e a má perfusão intestinal, no caso do doente do choque, né? Tem uns estudos em animais que acontecem exatamente o contrário. Você oferta o nutriente e aumenta a perfusão intestinal. É claro que é feito em animais, mas existe essa possibilidade de ser diferente do que a gente pensa. Ou seja, em alguns casos, essa descompensação entre a necessidade de oxigênio e a metabolização de nutrientes pode ser negativa, mas em outros casos pode ser positiva. Então, esse limite é que é indefinido, a gente não sabe qual é esse limite. Em relação a Na verdade, eles colocam até nesses estudos que você aumenta o fluxo sanguíneo, porque quando você coloca o nutriente na luz, você puxa o fluxo para você, né? Você puxa o fluxo para trato gastrointestinal. Então, realmente acontece um aumento do fluxo. Então, fala ali a favor de você manter a dieta trófica. Mas quando eles comparam com uma oferta plena, o paciente não tolera, porque fica realmente nutriente não absorvido na luz intestinal. Mas ainda se estimula a dieta precoce justamente também por esses estudos que o senhor está falando, que você está falando. Exatamente. Essa questão dos vasopressores também é uma questão muito, muito complexa e muito controversa, né? A gente tem que ter um parâmetro. Então, enquanto não se define, lá na UF, no nosso grupo da UF, a gente estabeleceu o parâmetro de 0,5 microgramas. Acima disso, a gente interrompe a nutrição enteral. E abaixo disso, a gente avalia clinicamente a possibilidade de ofertar o nutriente. Então, é muito complicado, a literatura é muito confusa em relação a isso. A gente não tem um ponto de corte definitivo, mas a gente adotou 0,5 como um ponto que a gente não faz a dieta integral. Eu não sei vocês, mas eu acho que a gente está caminhando para chegar no 0,5 como ponto de corte. Sim. Porque o Nutrivad é um estudo interessante, em que ele fez esses cortes de dose e realmente acima de 0,5 foi o grupo que foi pior. Então, eu acho que a gente está caminhando para um ponto de corte finalmente, talvez, né? A outra coisa é sobre os trabalhos da Annika Haitan, que é uma surpresa, né? Ela é da Estônia, né? Ela é da Estônia, mas me parece que ela está fixada no hospital de Lucerna, na Suíça. E os trabalhos dela são muito interessantes, só que a escala que ela desenvolveu, provavelmente ela usou a inteligência artificial, que ela comparou, ela juntou o SOFA, inclusive de cada órgão, com os sintomas gastrointestinais. E obteve essa escala, que até os laboratórios estão distribuindo, né? Esse score, mas é um score complexo para a gente, porque quase todos, até pelo menos até a falência gastrointestinal, todos usam PIA. E eu não sei se todos os serviços de terapia intensiva já estão usando rotineiramente a PIA. Não, claro que não. Então, é um dado muito importante que ela coloca aqui da PIA, né? Porque os outros sintomas, todos nós avaliamos, né? É diarreia, vômito, distensão, o sangramento, se está usando ou não está usando procinético, enfim, não tem diferença entre o que nós avaliamos. A PIA é que faz a diferença. Eu acho que a gente poderia, talvez, começar a utilizar a PIA para tentar ver se nos ajuda aí
avaliar essa disfunção gastrointestinal. Como você falou, a gente tem parâmetros para o rim, tem parâmetros para o coração, tem parâmetros para o pulmão, mas o intestino ainda é uma coisa muito obscura. Como que a gente vai conseguir um bom padrão, né? Segundo ela, também a citrulina não serviu para nada. Essa proteína que você falou, a IFAPB. Intestinal Fatty Acid Binding Protein, né? Ela também não serviu para nada, né? Não serviu para nada, nem a citrulina. Então, a gente está assim, navegando, né? Navegando Na escuridão. Na escuridão. Então, eu, como clínico, né? À beira do leito, eu acho que o mais importante ainda é o julgamento do médico, né? E da nutricionista, da equipe nutricional que está ali acompanhando o doente. Pois é, ano passado... o melhor para cada paciente. Ano passado, no ESPEN, eu finalmente pude assistir uma palestra dela. E ela estava na mesma mesa que o professor Pierre Singer. E aí ela apresentou esse score na aula. E aí, logo depois que acabou a palestra dela, e ela ainda não validou, ela já publica isso há uns 15 anos, mais ou menos. E aí, logo depois que ela saiu, entrou o professor Pierre Singer falando de inteligência artificial e disfunção do trato gastrointestinal. E ele colocando que ele vai publicar o que ele já está estudando de variar. Ele mostrou até um slide que era o GPS. Ele falou assim: como que o GPS mostra o sinal fechado lá na frente, o carro de polícia lá na frente, que a gente ainda nem passou, ele consegue prever isso e a gente não consegue prever intolerância à nutrição enteral? Então, ele já está estudando isso com inteligência artificial para ele conseguir, com algumas variáveis que ele elegeu dentro do estudo, predizer se o paciente vai cursar com intolerância à nutrição enteral. Então, ela está ali tentando validar um score e ele já veio logo na sequência falando de inteligência artificial, variáveis e predizer intolerância à nutrição enteral. Então, foi muito interessante a palestra dele. Ele falou que vai publicar o que ele já tem encontrado e realmente já colocar se esse paciente vai cursar ou não com disfunção. E tem um artigo que saiu logo depois do artigo dela, com algumas críticas em relação ao score que ela desenvolveu, de itens que estavam faltando, porque ela colocou uma faixa muito ampla de PIA lá no risco aumentado. Então, ele faz uma crítica super legal assim, em relação ao score, do GIDS score dela. É um artigo que está logo depois. Maior de 20, né? Já é uma pressão gigantesca. Pois é, já é quase centro cirúrgico, e aí está como risco aumentado, né? Então, realmente, a gente navega na escuridão. Vale o que está ali à beira-leito, realmente, ainda. Eu não sei se tem mais alguma pessoa querendo aqui. Eu estou vendo aqui que ninguém abriu o microfone. Se alguém quiser falar, por favor, a gente vai ter alguns minutos. De qualquer forma, tem alguns elogios a você, tá, Pri? Aí você deve estar vendo. Ah, obrigada. Eu olhei aqui no chat. A Paty Chagas está presente, que, nossa... Ela não escapa nada, rapaz. Ela é maravilhosa. A Karine é uma amiga também, está aqui, eu vi. Eu olhei o chat. Obrigada, pessoal. Então, eu acho que esse é um tema muito interessante, né? Principalmente o caso do doente séptico, né? O chocado, doente, como é que a gente vai fazer? Porque hoje em dia, você entra no CTI, o cara está com vasopressina, noradrenalina, dopamina, está com 3 drogas vasopressoras, a gente vendo o doente ali sem receber nenhum aporte. Quando é que a gente pode dar? Qual é a dose? Quais são os melhores vasopressores que a gente pode usar sem isquemiar o intestino? Porque essa é outra questão, né? A vasopressina entrando cada vez mais cedo, né? Exatamente. A vasopressina ela é muito danosa para o fluxo intestinal, né? É das piores. Então, a gente entra e está usando direto, né? Associação de vasopressina com outra droga vasativa. Então, eu acho que vamos aguardar aí que as pessoas que estudam, né, isso aí, nos deem um norte, né? Mas, por enquanto, o meu norte da nossa equipe é essa. A 0,5 para cima a gente não usa e para baixo a gente estuda doente a doente o que a gente vai fazer. Priscila, eu só tenho a agradecer a você pela sua simpatia, disponibilidade. Nós conseguimos ultrapassar aquela dificuldade inicial, né, da nossa primeira abordagem.
Hoje correu absolutamente sem problemas. Agradecer ao André aí também pelos comentários dele. Vamos ver se a dona Anica Heinstein Blazer nos traz mais coisas aí sobre essa disfunção gastrointestinal. O score dela não é fácil de fazer, não é prático. Vamos ver se a gente consegue, chega nos próximos anos aí, uma coisa mais funcional, mais prática à beira do leito, que a gente possa definir aí como vai lidar com a terapia nutricional nesses doentes com disfunção grave, doentes críticos, né? Sejam eles chocados ou não, sejam eles sépticos ou não. Eu só tenho aqui no nome do Grupo Nutri, agradecer a você. Espero que a gente se encontre em outros eventos aí, possamos trocar mais informações e, com certeza, você vai ser chamada outra vez aí para falar sobre outro assunto. Você tem um grande fã-clube aí. Nós hoje tivemos aqui, não sei, André, quantas pessoas aí? Não vi, não estava, desculpa que eu não estava prestando agora, atenção no número de pessoas. Nesse momento, nós chegamos quase 20, 25, agora diminuiu um pouco. Mas, com certeza, você tem um grande fã-clube aí, inclusive eu adoro assistir as suas palestras, tá bom? É uma honra, né? Eu vou entrar na fila. Um abraço, muito obrigado. E até obrigado, próximo, pessoal. Obrigada, gente. Foi ótimo. Graças a Deus, hoje deu tudo certo. Então, só agradecer aqui. Obrigada mesmo. Um abraço para você. Tchau, boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde.